Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser interessante hoje a gente pegar um papel, uma caneta, fazermos algumas anotações, né? Porque a gente vai estudar um pouquinho, porque agora a gente vai entrar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, intitulado Notícias Históricas, né? Vamos orar? Então vamos fechar os olhos, vamos fazer algo muito simples, mas que nos ajuda muito, que é oxigenar o nosso cérebro. Então inspira profundamente, puxa o ar realmente pelo nariz, retém alguns minutos e solta bem calmamente pelos lábios entreabertos. Vamos fazer esse exercício de respiração. Bora lá, todo mundo junto. Inspira, retém e solta bem devagarzinho. Cada um no seu tempo. Vamos lá? Vamos então juntos em um só pensamento, entrelaçando as nossas mãos uns com os outros, pois somos todos irmãos, buscando a mesma fonte, o mesmo manar. Senhor Jesus, Divino Amigo, Mestre e Amor, nos trouxestes até aqui, nos fizeste sentar para te ouvirmos, num ato incansável de extremo amor. Se aqui estamos, amado Mestre, não é um acaso da vida, é um programa teu, é uma programação infinita do teu amor. Que nós possamos, amor amado, aproveitar bastante esse momento ímpar em que todos nós paramos para estudar e melhor compreender o teu Evangelho. Nós te pedimos a permissão, te rogamos a inspiração, te solicitamos que prepare o nosso mundo íntimo. Muitas vezes, um coração que já está endurecido, dificultando a semeadura. Então, Divino Amigo, ajuda-nos a movimentar a terra do nosso coração, do nosso sentimento, para que as sementes que serão depositadas nessa noite possam germinar. Obrigada por mais essa oportunidade, amor amado.
Que o Senhor possa conduzir o nosso Evangelho, nos inspirando, através dos nossos amigos espirituais, que aqui já se fazem presentes. Muito obrigada, amor de nossa vida. Nos fortaleça, Senhor, na jornada, nessa vida, que assim seja. Vamos então? Então, nós estudamos nos estudos anteriores qual foi o critério que o professor Allan Kardec utilizou para codificar essa doutrina, para organizar essa doutrina. Então, isso aí nós já aprendemos. Agora ele vai mostrar o quê? Vai nos apresentar algumas palavras que são, alguns termos que nós vamos encontrar bastante nas citações do nosso Senhor Jesus, nos evangelhos, mas que a gente não sabe o que é. Então, para que a gente possa entender de forma mais lúcida, é imprescindível essa introdução. É imprescindível sabermos o que é um nazareno, o que é um publicano, o que é um fariseu, o que é um samaritano. Daí ele intitular Notícias Históricas. Vamos lá? Evangelho segundo o Espiritismo, introdução da Federação Espírita Brasileira, tradução de Evandro Noleto. Diz o professor Allan Kardec: para bem se compreenderem certas passagens do Evangelho, é necessário que se conheça o valor de várias palavras neles, nos 4 evangelhos, frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. O que nós sempre temos que entender quando nós nos arvoramos a uma leitura, primeiro, quem é o autor? Segundo, em que período isso foi escrito? Em que cultura isso foi escrito? Daí eu saber quem é o autor. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, né, o que nós chamamos de Antigo Testamento, que os nossos irmãos judeus vão chamar de Torá, porque quando a gente fala em Bíblia, gente, Bíblia, a etimologia da palavra quer dizer a união de vários livros. Então, quando a gente pega uma Bíblia, a gente tem ali o que a gente chama de Antigo Testamento, os nossos irmãos judeus vão chamar de Torá, é o livro hebraico. Talvez o nosso não contenha todos os livros que contenham nos deles, né? Mas ali o nosso, o que nós chamamos de Bíblia, foi a junção da Torá, dos livros que os nossos irmãos hebreus estudam, né? Livros Gênesis, o Pentateuco ali, mosaico, e também os profetas, e a junção do Evangelho, que já são os contos, né? 4 homens contando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter depois Atos dos Apóstolos, nós vamos ter as cartas de alguns apóstolos e finalizamos ali com o livro de João, o evangelista, que é exatamente aquele que vai falar, né, do que poderá acontecer no futuro, né? Então eu não posso ler o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, eu não posso ler trazendo, de certa forma, comparações com o mundo que eu vivo hoje. Eu tenho que entender que aquilo foi dito dentro de uma cultura, dentro de um período. Então, para que eu possa realmente entender as particularidades da fala do nosso Senhor Jesus, eu tenho que entender um pouco da cultura, pelo menos um pouquinho. Por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano, a gente pode, de repente, ficar de forma tão superficial, tão en passant, né? Aquela coisa assim, mas o homem estava caído e ele pegou o homem e levou para lá. Pronto. A gente não consegue entender em que momento essa parábola está inserida. Por que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus colocou justamente o samaritano como um homem que foi bom dentro dessa parábola?
Por que ele abriu mão do levita, né, todos os religiosos que passavam? Por que ele disse que estava descendo de Jerusalém? Então, ou seja, são termos que, se a gente não conhecer, a gente pode até estudar, mas a gente não aprofunda para ver a sutileza e a forma do Cristo, né? As lições do nosso Senhor Jesus Cristo são lições realmente que é para balançar. Então ele diz assim, olha, o valor de várias palavras neles frequentemente empregadas nos evangelhos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, porque o que teve sentido naquela época, hoje não dá. Eu gosto de contar assim, por exemplo, nós temos várias falas nossas que fazem mau sentido. Vou pegar aí um dito que a gente sempre fala aí, por exemplo, nossa, eu tô pisando em ovos com fulano. Tô pisando em ovos com fulano. Então, nós sabemos o que é pisar em ovos em relação ao fulano. A gente tá ali medindo cada palavra, né, para não machucar o fulano. Então, a gente tá pisando em ovos com fulano. Essa é a forma, né, que a gente... Então, hoje, nesse século, no ano de 2023, a gente consegue entender essa fala. Está dentro do texto, dentro do contexto, isso faz parte, é um dito popular nosso. Mas se daqui a 2000 anos, lembra que eu falo 2000 anos? Porque o evangelho é de 2000 anos atrás. Então, se alguém pegar um texto em que nesse texto eu digo, nossa, no dia 15 eu passei o dia pisando em ovos. Se a pessoa pegar ao pé da letra, ela vai achar, o ovo ainda vai existir daqui a 2000 anos. Então, ela vai achar realmente que eu coloquei vários ovos no chão e fiquei pisando. Então, isso é uma interpretação literal. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender que existe um símbolo muito grande, que existe expressões idiomáticas, como essa que eu acabei de falar, de um período. Por isso a necessidade. E eu acho lindo essa lucidez do professor Allan Kardec, é como se ele dissesse, gente, para vocês realmente entenderem o evangelho, vocês têm que ter uma introdução, para que a gente possa realmente mergulhar no evangelho. Então ele diz assim, já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas. Lembra agora do exemplo pisando em ovos. Então, se eu for achar que realmente eu pisei em ovos, é uma interpretação errada. É uma interpretação errada. Mas, tia, como é que eu vou saber daqui a 2000 anos? Vai ter que voltar atrás, vai ter que estudar um pouco da cultura para que a gente possa ter uma noção. Causando isso uma espécie de incerteza. Então, se eu não compreendo direito, fica meio que incerto. Ou então, muitas vezes, a gente vai ler e vai dizer, nossa, que ridículo isso aqui. Como é que a pessoa passa o dia inteiro pisando em ovos? Não, isso aí deve ser uma baboseira, isso aí está escrito errado. Então, quantas vezes a gente não pega a Torá, né? A gente lê ali a Bíblia, lê o Antigo Testamento, e a gente lê algumas coisas e diz, que é isso aqui, hein? A gente não entende que o Antigo Testamento é riquíssimo em histórias que são ilustrativas, muitas histórias ilustrativas. Por quê? Porque o povo, gente, não sabia ler. A leitura, a escrita tinha pouco tempo. Então, qual era a forma de se ensinar? Qual era o ensino? Era o ensino oral. E qual a melhor forma de se aprender uma lição se não contando uma história? A gente vê que isso fazia parte da cultura realmente de educação, para ensinar. E a gente vai ver isso muito na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, contando parábolas. Então isso era técnicas realmente de ensino, porque você ouvindo uma história, você memoriza melhor. E assim também o nosso Senhor Jesus. Então a compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, pareciam singulares. É como se fossem assim, únicas, raras. Não, foi só ali, foi só naquele momento. Então, no primeiro momento, ele vai falar dos samaritanos. Então, vamos primeiro entender os samaritanos.
Lembra da parábola do bom samaritano? Bom samaritano. Olha só, a parábola do bom samaritano. O samaritano foi bom naquele momento. Momentos antes, no Evangelho, mostra que Jesus passou pela Samaria e Jesus não foi bem recebido na Samaria. Isso está muito bem também no Boa Nova, que também está no nosso canal. E João Evangelista ficou muito brabo. Senhor, tu quer que toque fogo nisso daqui, né? Que era uma cultura, né? Se por um acaso era cultural você receber os viajantes. Mas os samaritanos odiavam os judeus. E os judeus odiavam os samaritanos. Então, da onde surgiu os samaritanos? Vamos lembrar lá atrás de Abraão, lá em Gênesis. Se você quer conhecer bem essa história, Moisés, Abraão, você tem que ir no livro de Gênesis. Lá o primeiro livro de Moisés. Abraão casou com Sara. E Sara não engravidou. Já estava lá com uma idade avançada, não é verdade? E aí ela solicitou que Agar, que era sua serva, pudesse ter um filho com seu esposo Abraão. E Agar teve Ismael. Mas logo depois a Sara engravidou. Já tinha uma idade avançada. E ela engravidou e deu quem? Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E é do Jacó, os 12 filhos de Jacó, que surgiram as 12 tribos de Israel. Então, o que aconteceu? Essas 12 tribos, todos eles eram hebreus. Eram a mesma nacionalidade. Mas eles começaram a discutir entre eles sobre alguns comportamentos dentro da religião. Então, eles começaram a dividir opiniões, começaram a brigar entre si, porque quando a gente fala em grupos, em divisões, em brigas, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente vê que isso ainda está muito forte dentro da gente. Nós vivemos um período agora de muita divisão, né? Divisão entre famílias, divisão, né, por conta de partidos, de brigar realmente. Eu acho que essa experiência dos samaritanos, dos hebreus, a gente meio que repetiu, a gente viveu isso e vive ainda isso um pouco no nosso país, né? Então, fulano é do partido tal, então eu vou excomungá-lo, eu não gosto, vou cortar relações com ele. Olha, você não serve mais para falar de Jesus porque você é seguidor de fulano. Então, esse tipo de cisão, esse tipo de comportamentos, milenar realmente, essa força que vem da gente, essa raiva que vem da gente, de quem discorda, isso não é algo novo. Esses daí são repetições nossas milenares. A gente vive nisso há milênios. Então, se dividiu em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte, elas se autodenominaram samaritanos. Por isso que nós vamos encontrar no Antigo Testamento Samaria, sua prostituta, né? E por que chamar de prostituição? Porque dentro daquela cultura, prostituição era você adorou a outros deuses. Por isso, quando Jesus encontra a mulher samaritana lá no poço, ele diz, você já teve 5 maridos. E nenhum desses são teus. No Antigo Testamento, Deus é chamado de esposo. Essa relação. E a humanidade é a esposa. Então, se a gente não conhece esses símbolos, o que é uma prostituição, o que é quando ele chama esposo, quando ele chama um noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente não conhece isso, a gente fica meio que boiando, sem entender, não é verdade? Então, aí houve a cisão. Lembra que eram a mesma nacionalidade, todos eram hebreus. Lembra, descendente das tribos de Jacó. Mas eles se dividiram. Então, o que os samaritanos fizeram e o que os nossos irmãos das 2 tribos do sul fizeram? Cada um criou um templo para si.
Então, nós tínhamos ali o samaritano, a capital na Samaria, onde eles construíram um templo e eles informavam que Deus habitava dentro do templo deles. Porque quando a gente divide, a gente sempre tem a certeza, a gente vai para a guerra se for necessário, que a nossa escolha é a certa. A gente não admite que a escolha do outro pode estar certa, a gente sempre acha que é a nossa. Por quê? Porque isso é um comportamento atávico, isso é um comportamento nosso milenar. Quando a gente divide, que a gente escolhe um lado, a gente defende esse lado. Por quê? Porque nós ainda não temos a maturidade cristã, nós ainda não temos esse movimento de, acima de tudo, Deus. A gente ainda não tem esse movimento de saber administrar tudo isso. Então a gente escolhe partido, a gente escolhe, e aí tem muitas brigas. Então, como eles eram a mesma nacionalidade, se dividiram. Então, Benjamim e Judá se denominaram judeus, e as 10 tribos que foram para o norte se denominaram samaritanos. Cada um deles construíram um templo. Por quê? Porque esse grupo de hebreus, eles tinham datas específicas para ir ao templo. Por quê? Porque no templo estaria Deus. Lembra da Arca da Aliança, né? Deus habitaria dentro daquele templo. Então, como que o samaritano poderia ir até Jerusalém se ele se odiava? Daí a discussão. Então, os samaritanos diziam que Deus habita aqui dentro, no nosso monte. Aí os judeus das 2 tribos do sul dizem, não, Deus habita aqui dentro, no nosso templo. Por isso a pergunta da mulher samaritana, né? E aonde está Deus realmente? Né? Os nossos pais dizem que está aqui, os de lá dizem que está lá, mas aonde está? A ida de Jesus a Samaria era como se fosse assim um símbolo realmente, aquela mulher, o símbolo para ligar novamente. Né? Jesus não vem para dividir. O trabalho do verdadeiro cristão é de unir, é de união sempre. Então, esse foi o processo da divisão. Então, hoje, quando a gente falar em samaritano, a gente entende. Então, agora você imagina, pautado em tudo isso que a gente aprendeu aqui, o quanto doeu para aquele judeu, que ele era da tribo de Judá, e Jesus é judeu por quê? Porque ele nasceu aonde? Em Belém de Judá. Daí ele ser chamado judeu. E assim estava escrito, que ele viria realmente da tribo de Judá. No Antigo Testamento, a vinda do Messias. Então, quando o nosso Senhor Jesus contou essa parábola para um judeu, gente, olha, esse homem deve ter ficado. E João, o evangelista, que momentos antes queria mandar tocar fogo em tudo. E Jesus vai e me conta essa parábola. E como o homem estava desmaiado, não tinha como perguntar se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era um gentil, né? Que gentil seria assim de outras nacionalidades. Hoje, como a gente chama um gentil, a gente chama de gringo, né? Fulano é gringo, né? Então, naquela época, eles chamavam de gentios. Então, não se sabia. Então, como se Jesus dissesse, não importa de que partido, de que religião, é um ser humano caído, precisando da tua ajuda. E quem foi o ser que viveu o bem foi o samaritano. E ele conta essa história. Então, como o cidadão fez a pergunta, ele contou a história, e aí ele diz assim, para ti, quem foi aí que agiu? Quem foi aí que foi bom? Quem foi aí que fez o bem? Né? Aí o judeu responde, porque ele não podia responder, ele não podia falar o nome do seu inimigo. Então, ele não podia dizer o samaritano. Aí ele responde, aquele que agiu com misericórdia. Né? Então, aí a gente consegue entender. Então tá. Então, quando Jesus falou que o samaritano, então ele, nossa, isso foi uma bomba que caiu ali na cabeça desse doutor da lei. Vamos então ver aqui as anotações do professor, assim com essas ideias, a gente vai conseguir entender melhor a fala dele. Samaritanos. Após o cisma, ou seja, a separação das 10 tribos, que eram 12, 10 tribos foram para o norte,
Samaria tornou-se a capital do reino dissidente, né, o reino que se separou de Israel. Destruída e reconstruída Samaria várias vezes. Ela foi sob o domínio romano. Então, quando a gente também fala, às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Quando a gente estuda o livro A Caminho da Luz, lá o Emmanuel vai nos falar que era uma programação de Deus, uma programação divina, uma programação do Cristo Jesus na condição de Messias, que Roma pudesse levar verdadeiramente aquela ideia de uma só nação. Então, a ideia no primeiro momento, a programação no primeiro momento, era que não houvesse países, fôssemos só uma só nação, que pudéssemos estarmos juntos, sem divisões. A ideia foi boa, né? E foi fazendo isso. Então, os romanos, eles iam conquistando. Então, qual era o lance ali dos romanos? Então, Roma administrou toda a Palestina. Então, ele levava com o seu batalhão, né, o seu exército muito grande, e a gente sabe que naquela época era realmente tudo pela força, né? E tinha muita invasão dos bárbaros, né? Eles invadiam as aldeias, destruíam tudo, agrediam as mulheres, os homens, matavam, roubavam. Então, o exército romano, uma vez instalado, ele garantia a proteção de todo aquele lugar. E eles respeitavam a cultura do povo, eles não iam atropelando. Tanto é que os hebreus, toda aquela Palestina, tinham as sinagogas e eles tinham toda a religião dele. Tinha o rei Herodes, então não vamos interferir. Nós vamos aqui trazer a segurança. Mas, obviamente, isso custa um valor. E aí começaram a pagar os impostos. Então, o que mais incomodava os nossos irmãos lá da Palestina, na época, era ter que pagar os impostos a César. Por isso que Jesus foi questionado, devemos pagar os impostos a César, né? E aí Jesus pede uma moeda e diz, quem é que está aqui nessa moeda? É o rosto de quem? De César. Então, devolve para César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se estamos na terra, devemos assumir as responsabilidades materiais daquilo que usamos. Então, esse era o panorama. E Roma estava ali. Então, disse, olha, a partir de hoje nós vamos tomar conta. Nós vamos estar aqui com o nosso batalhão e vamos trazer toda a segurança para vocês, né? Então, eles não aceitavam isso. E diz aqui o professor Allan Kardec que, sob o domínio romano, a sede administrativa da Samaria várias vezes foi reconstruída. Uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado esse aqui, o Grande, porque nós vamos encontrar também outro, esse Herodes aqui, o Grande, ele nasceu 72 a.C. E ele desencarnou, esse Herodes aqui, 4 a.C., tá bom? Esse Herodes, o Grande. A embelezou a Samaria com suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, o César, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebarte. Então, você vê que essa história de dar nomes, por exemplo, nós temos aqui um hospital, aqui em Manaus, chamado João Lúcio Machado. É um hospital. É o nome de um grande cirurgião que teve aqui em Manaus. Minha mãe foi operada com ele 2 vezes. Então, uma homenagem belíssima a um profissional, um hospital com o nome de um profissional, de um médico, que, apesar do seu jeitão grosso de ser, como diziam, né? Mas ele era muito competente. Então, há nomes que realmente vale a pena, né? Mas a gente percebe muitos irmãos que estão na política que acabam colocando nome de familiares. Não combina muito, né? Então, a gente vê que isso também é algo milenar.
Então aqui o Herodes se achou por bem homenagear Augusto, né? Ele era o rei, né? Mas quem administrava tudo eram os romanos. Então ele, para agradar ali o Augusto, né? Colocou o nome da cidade em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da época da separação. Lembra? Eu falei 900 anos antes de Cristo. Então, imagina quando Jesus topou aquela samaritana, quando ele contou a história para o doutor da lei, o ódio ainda era o mesmo. Então, já tinham se passado mais de 900 anos e o povo ali ainda se odiando. Cada um no seu canto. Datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Eles não se encontravam. Por isso é que diz assim, quando eles encontravam um inimigo, um samaritano, eles cuspiam. Não se falava, era ódio mesmo. Porque eles aprenderam na Torá que deveria amar os amigos e odiar os inimigos. Você imagina aí, Jesus chega, amai os vossos inimigos, né? Fazer o bem por aqueles que vos perseguem, caluniem, né? Ore por aqueles que vos perseguem. Então, era um ensino, assim, revolucionário. Como que a gente vai amar o inimigo, né? E amar não é o conceito que a gente tem hoje, né? O conceito que foi colocado, né? Hoje, quando a gente fala em amar, né? O amar naquela época, porque a palavra não existia, lembra que foi escrito lá em aramaico, né? Era, não faça mal para ele, porque a cultura era, se é teu inimigo, se aprontou contigo, vai lá e apronta também. Se matou alguém, vai lá e mata também. Esse processo de amar era não revida o mal. Então, só esse ato de não revidar, nossa, isso já foi um ensino assim escandaloso para aquela época. Então, olha o que eles fizeram. Eles evitavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem mais profunda essa separação e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, porque lembra, como Deus habitava dentro, na concepção deles, dentro do templo, eles tinham as festas que eles faziam, porque eles eram hebreus. Então tinha a festa que eles comemoravam, o Pentecoste. O que era o Pentecoste? Era o recebimento da Torá. Eles tinham a Páscoa, que era a comemoração da libertação do povo hebreu que esteve 300 e poucos anos escravos no Egito. Então eram várias comemorações e que eles tinham que ir para o templo. Então os samaritanos construíram um templo, porque eles não podiam, eles não queriam, inclusive, ir para Jerusalém para ter que encontrar com as duas tribos do sul. Construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Então eles foram criando regras que se tornaram, que eram diferentes das regras dos dois, né, das duas tribos do sul. Então, isso foi a separação, essa foi a discussão. Somente admitiam, então o que os nossos irmãos samaritanos admitiam? Somente admitiam o Pentateuco, olha só, o Pentateuco mosaico, então os 5 livros de Moisés, eram os únicos que eles admitiam, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros. Então, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, tá lá o Pentateuco mosaico, os profetas, né, os livros. E eles, então, não, esses aí nenhum, os samaritanos não admitiam, só o Pentateuco mosaico, tá bom? E rejeitavam todos os outros livros, que a esse foram depois anexados, tá? Eles foram anexando os livros, não, isso a gente não aceita, não aceita. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, né, que seguem ali a risca, eles eram, os samaritanos, heréticos.
que não seguiam absolutamente a doutrina. Então, eles eram heréticos. E, portanto, desprezados, anatematizados, ou seja, amaldiçoados e perseguidos. Então, é por isso, quando a gente vê, por exemplo, jogo de futebol, né? Por exemplo, partido de futebol, né? Time. Esse time aqui, ele tem certeza que o dele é o melhor. Aquele lá tem certeza que o dele é melhor. E ele passa a odiar aquele que é do outro time. Então, isso é ancestral mesmo, sabe, gente? Isso é um comportamento nosso milenar. Quando a tia fala isso, milenar, é como se a gente dissesse assim: uai, você ainda vai continuar repetindo o mesmo erro? Você ainda vai continuar fazendo isso? Anatematizados, ou seja, amaldiçoados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Assim, a origem era a mesma. Todos eles, a origem era a mesma, era o Pentateuco mosaico. Por conta de algumas divergências, dividiu. Então, a gente vai viver um pouco isso, por exemplo, na época de Lutero, né, que ele começou ali a discordar, com razão até, né, das abordagens da Igreja Católica. E aí surgiu o quê? Que aquilo que ele diz, eram os protestantes daquele tempo. Surgiu aí o quê? O protestantismo, né, que protestava contra o que a igreja estava fazendo naquela época. Aí, divisão novamente. E hoje, dentro do protestante, tem milhões e milhões de divisões, né? Que isso não vem a acontecer com o espiritismo. Por isso que o professor Dr. Bezerra de Menezes, ele sempre nas suas mensagens, através principalmente de Chico Xavier, ele fala dessa unificação, dessa união, da junção das casas espíritas, para que a gente não venha a dividir, e sim unir, fortalecer sempre, para que a gente possa manter a unidade da doutrina espírita, tá bom? Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Mediterrâneo, ainda tem, viu, gente? Oriental, lá no Mediterrâneo Oriental, particularmente em Nablus, que é ali na Cisjordânia, e em Jaffa, que é em Tel Aviv, acho que é Tel Aviv, se não me falha a memória. Observam a lei de Moisés, então ainda continua, com mais rigor que os outros judeus, e só se casam entre si. Né? Kardec colocou na época, não sei se hoje em 2023 ainda está dessa mesma forma. A próxima semana nós vamos estudar os nazarenos, os publicanos e um pouquinho mais. Então a tia vai assim no ticadinho no jaraqui, né? Ticadinho, vamos ticando, para que nós possamos fixar um pouco, né? Gente, foi difícil, meus amigos? Fala pra tia. Foi muita informação? Eu tentei bem devagarzinho para que a gente pudesse ir compreendendo, né? Acho que a gente tem direito de compreender, né? A gente tem direito de compreender, de entender um pouquinho. Nem que seja de forma en passant, mas a gente tem esse direito, não é verdade? Gente, eu gostaria sempre de poder mandar um abraço para os nossos irmãos que acompanham pelas rádios, pela Rádio Espírita do Paraná e pela Rádio Espírita de Manaus, de Estudo Espírita de Manaus. Visita o nosso site, é um trabalho tão bonito que os meninos fizeram, eosmanaus.org, o nosso site, lá tem tanta coisa boa para você ver também, tá bom? E lembrando para aquelas pessoas que estão precisando conversar, lá no site também você vai encontrar uma abazinha lá sobre diálogos fraternos, né? Atendimento fraterno, aquelas pessoas que estão precisando conversar, né? Precisando de um ombro amigo, né? Esse trabalho é coordenado pela filha da Maroca, nossa Claudinha, e é uma equipe pronta para atender você para conversar. Isso também é um trabalho aí que Jesus nos oferece. Vamos orar então? Então vamos agradecer a Jesus.
tão gratificante, amado Mestre. Esse momento que o Senhor nos dá de estudo, de oração e de reflexão. Unimos os nossos pensamentos para te agradecer, Senhor. Para agradecer aos amigos espirituais que aqui estão conduzindo o nosso trabalho. Muito obrigada, Senhor. Te rogamos a proteção, o amparo, a assistência. Nos livre, Senhor, de todo mal. E ensina-nos, Senhor, uma vez mais, a sermos instrumento do bem e do amor. Graça te damos, divino amigo, que assim seja.